Senhor, e entregue a solidão. Mas sou o Deus que tudo pode ter e ver. Nesse momento vou abençoar você. Meus irmãos, graças a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede. Deus abençoe nossos irmãos que aqui estão presentes. Nossa vozinha, que bênção, né? Deus é bom. Neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor, segunda de Reis, capítulo de número 2. Você vai nos acompanhar. Segundas de Reis, capítulo de número 2. Nós estamos, como já falamos no início deste culto, em uma série de vídeos a respeito a Bíblia não diz. Então esse é o tema primordial dos ensinamentos desses dias, pois nós estamos trazendo conhecimentos para os irmãos, para que não aconteça dos irmãos, aqueles que pregam, aqueles que têm oportunidades, estarem aí falando no altar da igreja aquilo que a Bíblia não diz. Pai, venha um pouquinho para dentro, que eu vou baixar um pouquinho aí, venha para cá mais. Então nesse momento nós estaremos meditando nesse texto sagrado, onde o nome do Senhor será glorificado. Segundas de Reis, capítulo 2, versículo de número 1 a seguir. A gente vamos estar meditando neste momento. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixareis. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Ele disse também: eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então o espírito dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse também: eu pensei, calai-vos. Queridos, esse texto que nós estamos lendo e observando na noite desse dia fala a respeito de um profeta que marcou o seu tempo, marcou a sua história nessa terra. Esse profeta, ele tem o nome de Elias. Elias, ele teve uma intimidade com Deus extraordinária. O homem que teve uma autoridade tão linda de pedir para que o Senhor respondesse com fogo, e o Senhor respondeu. De pedir para que o Senhor não mandasse chuva, e a chuva cessou. Isso se chama intimidade com Deus. Elias, ele marca a sua trajetória. Só que todos nós sabemos que na vida do ser humano nessa terra existe um tempo, e para cada tempo Deus estabelece alguém. É importante que nós entendamos isso aqui. Por exemplo, hoje é o meu tempo de estar aqui, porém daqui a um tempo Jesus, se ele não me tomar por intermédio da morte, mas me levar, por exemplo, para a gente avançarmos com a obra para
colocar uma pessoa qualificada para estar dando continuidade a esta obra aqui. Então, o que eu estou querendo dizer? Ninguém nessa terra é insubstituível. Elias, ele fez o seu marco nessa trajetória, porém, chegou o momento que o final do seu ministério chegou. E como foi que chegou o final do ministério de Elias? Deus queria o tomar para si, levar ele para os céus. E a Bíblia vai nos dizer que agora um homem por nome chamado Eliseu. Eliseu foi aquele que foi o sucessor de Elias, aquele que daria agora continuidade ao ministério profético de Elias. Algo me chama muito a atenção, porque nós, ao decorrer da história, eu já vi muitos pregadores pregando esse texto. Eu já vi muitos pregadores, tem até muitas mensagens no YouTube de muitos pregadores falando e afirmando categoricamente que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. É muito interessante o que eu quero vos ensinar nesse culto de doutrina desta noite, porque às vezes a gente corre um risco gravíssimo de falar aquilo que a gente fica ouvindo e não aquilo que a gente vai olhar se verdadeiramente está na Bíblia. Eu particularmente já cometi muitos esse erro de ouvir mensagens tão lindas, tão brilhantes de pregadores, e quando pensar que não, pregar aquilo que o pregador falou sem sequer fazer um exame das Escrituras para ver se estava ali. Então, quando nós observamos a Bíblia, em uma parte da trajetória de Elias e no final do seu ministério, quando Deus o toma para si, nós vamos identificar Elias subindo em uma carruagem de fogo. Ele não subiu em uma carruagem de fogo. A Bíblia não fala a respeito desta verdade. E o que foi que realmente aconteceu? A verdade é que a Bíblia já diz no versículo 1 do capítulo 2 de 2 de Reis, como lemos: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Eu quero que os irmãos tomem muito a atenção, porque isso aqui, é extraordinário para o nosso conhecimento. Vamos continuar aqui, versículo de número 2. E disse Elias a Eliseu: ficai aqui. Tome atenção, eu vou provar biblicamente para os irmãos que Elias não subiu ao céu em uma carruagem de fogo, como muitos pregadores pregam, mas sim, ele foi levado ao céu em um redemoinho. Mas vamos passar ali. Então, o que acontece no versículo 2? Disse Elias a Eliseu: ficai daqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porque Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei, que assim foram para Betel. Antes disso aqui, é importante que os irmãos entendam que Elias fez uma pergunta para Eliseu: pede-me o que queres. Eliseu, com sabedoria, disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Entenda isso aqui é muito interessante. Do Espírito que está sobre ti. Então Elias olha para Eliseu e fala: olha, se tu me veres ser tomado de ti, isso vai ser concedido. Então, no versículo 2, Elias faz um teste com Eliseu, porque isso aqui é teste. Ele faz um teste com Eliseu, porque Elias já tinha dito para ele: tu tem que me ver ser tomado de ti, para que essa petição que tu fez aconteça. Então, o que foi que aconteceu? Elias faz um teste com Eliseu. No versículo 12, disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Em outras palavras, Elias estava dizendo para Eliseu: olha, eu vou para Betel, mas fica aqui. Só que a Bíblia vai nos dizer que Eliseu disse: vive o Senhor
ressuscitou e vive a tua alma, que então deixarei, e assim foram a Betel. Porque Eliseu queria receber da parte de Deus a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Mas para isso era necessário que Eliseu visse com os seus olhos ele ser tomado de si. Isso aqui é muito interessante. Então o versículo de número 3 diz: então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Ele disse: também o sei, calai-vos. Sabe o que significa isso aqui, irmão? É aquelas pessoas que querem se aproximar de você para atrapalhar a bênção de Deus na tua vida. São aquelas pessoas que chegam para te desmotivar. Esses que vieram aqui foi para tentar desmotivar Eliseu, para que se afastasse de Elias, porque já estava no final do ministério de Elias. Então se afasta, não vai ficar só mesmo. Mas a promessa era essa: se ele visse Elias ser tomado, ele receberia a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Então isso é muito importante. Sempre vai chegar pessoas para estar atrapalhando, ou melhor, tentando atrapalhar o que Deus tem com a sua vida. Preste atenção, eu estou lendo passadamente, porque nós vamos corrigir aqui uma fala que pregadores dizem, mas a Bíblia não diz que Elias subiu ao céu na carruagem de fogo. E pasme dizer para os irmãos, existem muitas revistas de escolas bíblicas para crianças, para infantis. Eu vou lhe dizer que eu já pude abrir a revista e ver ali um desenho de um cavalo puxando uma carruagem de fogo, Elias em cima da carruagem subindo para o céu. Veja o perigo de muitas das vezes até as igrejas pegarem revista de escola bíblica e não examinar ela primeiro antes de passar para as crianças, porque as crianças ela vai aprender aquilo que você ensinou para ela. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que nós vamos comprar para os nossos filhos. Eu quero comprar aquela revistinha bíblica para meu filho. Antes de você entregar para ele, examine se o que está ali está baseado no que verdadeiramente a Bíblia diz, para que seu filho não cresça no engano e sem conhecer a verdade da palavra de Deus. O versículo de número 4 diz assim: e Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Perceba, a primeira vez que Elias manda que Eliseu ficasse foi porque o Senhor tinha enviado ele para Betel. Está no capítulo, no versículo 2. E se você observar o versículo 4, Elias vai dizer novamente para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Em todos os momentos, Elias testou Eliseu para ver se verdadeiramente ele queria aquilo que ele tinha pedido. Porque quando você pede algo por Deus, a Deus, você tem que persistir naquilo que você pediu a Deus. Se você pediu algo para Deus, você tem que continuar buscando aquilo que você pediu para Deus. Então Eliseu tinha pedido para Elias a porção dobrada do Espírito que estava sobre ele. Porém, a receita passada para Eliseu foi essa: tu tem que me ver ser tomado de ti. O versículo de número 5 diz assim: então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que hoje o Senhor tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também o sei, calai. Perceba que lá em Betel alguém também chegou e disse: tu sabes que teu Senhor será tomado de ti? E Eliseu manda que ele se calasse. No versículo de número 5, agora nós vamos identificar que também
Se tratando agora de Jericó, eles estão em Jericó, chega também alguém e fala para ele: tu sabes que o teu Senhor será tomado de ti por cima da tua cabeça? Eliseu mais uma vez vai dizer: calai-vos, porque sempre vai chegar pessoas para tentar tirar você do foco. Ou você acha que essas pessoas que chegaram para dizer para Eliseu que Elias seria tomado de si, foi para motivar ele? Foi não, foi para desmotivar ele, para fazer com que ele se entristecesse, já que o seu Senhor seria tomado de si, já que Elias seria tomado ao céu, para que Eliseu ficasse triste e saísse do foco que ele queria. Porque a petição foi essa: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre mim. Mas para isso era necessário que Eliseu não largasse Elias, era necessário que Eliseu estivesse junto de Elias para ver esse fenômeno acontecer. Versículo 6, olha o que diz aqui: e Elias disse: ficai-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram juntos. Então perceba que pela terceira vez Elias faz outro teste para Eliseu: fica aqui, Eliseu. Eliseu vai dizer: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Então Elias começou a observar e decida a vida e a persistência de Eliseu. Disse: verdadeiramente ele está querendo a porção dobrada do Espírito que está sobre mim, porque ele não me larga, ele não sai do meu pé, ele está junto de mim, ele não quer perder a bênção, porque quem quer adquirir a bênção de Deus não larga da presença de Deus. Quem quer receber a bênção do Senhor não sai da presença do Senhor, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido, mesmo passando momentos difíceis, mas estar ali firme na presença de Deus, porque tem a meta a ser estabelecida. Glória ao nome de Jesus. Então você tem que persistir naquilo que você quer. Se você quer, você tem que persistir. Se você quer, você tem que insistir. Se você quer, você tem que permanecer na presença do Senhor. O versículo de número 7 diz assim: e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de frente a eles ambos. Agora pararam junto deles dois, pararam junto ao Jordão. E o versículo do número 8 vai dizer: então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Olha que autoridade, olha que intimidade Elias tinha com o Senhor. Ele tira a sua capa, dobra ela e toca. É o que está escrito aqui, ó. Então Elias pegou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, ou seja, tocou com a capa ali nas águas. E quando tocou nas águas, o Jordão ele se abriu, assim como aconteceu com o povo de Israel quando estava diante do Mar Vermelho. Se abriu e o povo passou em seco. Isso aqui é tremendo. Versículo de número 9: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, quem? Elias e Eliseu. Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim. Olha que coisa interessante, porque quando Eliseu andava junto de Elias, ele sabia que não iria poder se apartar dele. Por quê? Porque ele já sabia que o Senhor iria tomar Elias para si. Se Deus iria tomar Elias para si, quem ficaria no lugar de Elias? Eliseu. Então Eliseu disse: se eu vou ficar no lugar de Elias,
então eu tenho que receber mais experiência, eu tenho que receber mais graça, e para mim receber isso, eu não posso me apartar de Eliseu, de Elias, melhor falando. Então, versículo de número 10, olha o que diz: e disse, coisa dura me pediste, se me vires, melhor falando, quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não, se fará. E sucedeu que, indo eles andando, presta atenção, porque agora não era problema para Eliseu. Eliseu já não largava Elias por nada. Elias testava e dizia, fica aqui, ele disse, não, vou para o Senhor. Alguém chegava e dizia, não sabe que teu Senhor vai ser tomado hoje? Olha, cara, não vou sair de perto dele. Então o que acontece? O versículo de número 10 diz, e disse, coisa dura me pediste, porque o pedido que Eliseu fez para com Elias não foi um pedido fácil. Pedi a porção dobrada do espírito de Elias. Isso aqui é muito interessante. E disse, o versículo de número 9, relendo para nós voltarmos para o versículo 10. Sucedeu, pois, que havendo eles passar, Elias disse a Eliseu, pede-me o que te faça, antes que seja tomado de... E disse a Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Dentro disso aqui, eu tenho aqui também um ensinamento. Provavelmente na próxima quarta-feira eu falo sobre isso, dentro disso aqui também. Mas hoje nós vamos focar um pouco a respeito da carruagem de fogo, que muitos pregadores dizem que Elias subiu, ele não subiu em carruagem de fogo. Aí o versículo de número 10 diz, e disse, coisa dura me pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não, se fará. Porque para que a porção dobrada do espírito de Elias pousasse sobre a vida de Eliseu, era necessário que ele visse quando Elias fosse tomado de si. Aí o versículo de número 11, agora vem aqui a questão primordial do ensinamento desta noite, para que os irmãos entendam aqui aí na sua Bíblia. Versículo 11, e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Então perceba que Elias, ele não subiu uma carruagem de fogo, como tem muitas revistinhas de escola bíblica de criança, o cavalo na frente, puxando uma carroça de fogo, e Elias sentado em cima da carroça. Não existe isso. Infelizmente tem muitas criancinhas, irmão, que tem isso na mente, porque existe revista de escolas bíblicas que querem apontar isso. E até quando você pergunta para a criança, como foi que Elias foi tomado para o céu? Ele subiu numa carroça, era uma carroça de fogo, os cavalos na frente puxando. Ou seja, a gente tem que ter cuidado para só falar o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia não diz que Elias subiu em uma carruagem de fogo. Aliás, a carruagem de fogo, relendo para você entender o versículo 11, sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro, que seja o mesmo que carruagem, de fogo, com cavalos de fogo, os separou, porque eles estavam andando juntos. Suponhamos que estava um do lado do outro, então a carruagem de fogo passou entre eles, separando um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Então, se ele subiu em um redemoinho, ele não subiu em carruagem de fogo, coisa nenhuma, porque a Bíblia diz que ele subiu ao céu no redemoinho. Então é muito importante que os irmãos saibam disso aqui, porque infelizmente quase me dizer isso para os irmãos, mas existem muitas igrejas que até hoje pregam dizendo que Elias subiu numa carruagem de fogo.
hoje existem pastores que pregam dizendo que Elias subiu em uma carruagem de fogo, porque ouviu muito isso, mas muitas das vezes tem preguiça de olhar no que está na Bíblia. Quando nós paramos para olhar o que está na Bíblia, a gente não comete erros. Pode ser a frase mais linda que um pregador esteja pregando, e que você se emocione, você chore, mas se você for falar aquela frase, ou você for repetir aquela frase, vai primeiro na Bíblia, olhar se aquilo está registrado verdadeiramente na Bíblia, para que você não cometa esses tipos de erro. Porque, meus irmãos, é triste a gente ver hoje no nosso Brasil, e principalmente no mundo, em muitas igrejas, infelizmente, entre aspas, pastores despreparados, lideranças de igreja despreparada no conhecimento da palavra, e conduzindo ao povo a falar o errado, aquilo que a Bíblia não diz. Que nós venhamos, meus irmãos, valorizar a palavra de Deus, que nós venhamos tomar a palavra de Deus como prioridade na nossa vida, porque a palavra de Deus é que vai nos conduzir para os céus. A palavra de Deus é que vai nos conduzir para a presença do Senhor. Aí o versículo de número 12 diz assim, para a gente concretizar: o que vendo Eliseu clamou. Porque qual foi a ordem que Elias deu para Eliseu? Ou seja, a observação que Elias fez para Eliseu. No versículo de número 10, ele disse: coisa dura me pediste, se me vires quando for tomar de ti. Por quê? Porque Eliseu tinha que ver para que a unção dobrada do espírito de Elias viesse sobre Eliseu. Ele tinha que ver. Então, a carruagem de fogo separa os dois. Elias sobe no redemoinho, e o versículo 12 diz assim, o que vendo, vou repetir, o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Porque na mesma hora Eliseu lhe viu, quando a carruagem de fogo, os cavalos de fogo dividiu ele. Porque era isso que era necessário que ele visse, para que a porção dobrada do espírito de Elias pousasse sobre a vida de Eliseu. Ele tinha que ver, porque a unção dobrada não viria sobre a vida de Eliseu se ele não tivesse visto o carro de fogo e os cavalos de fogo. Perceba que a Bíblia, ela revela tudo nas suas miúças e nos seus detalhes. O versículo 13 diz: também levantou a capa de Elias, que lhe caía, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Porque quando Elias é tomado ao céu, a capa, aquela mesma capa que Elias dobrou para passar o Jordão, junto com Eliseu, ele toca, fere as águas se abrem, ele passa e dizer: essa capa não subiu, essa capa caiu no chão. E quando essa capa cai no chão, Eliseu pega essa capa, que está no versículo 13 também, levantou, só levanta o que está embaixo, caído, levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à porta do Jordão. Preste atenção, quando Elias passa o Jordão, ele passa junto com Eliseu, porque Elias pega a sua capa, toca nas águas e passa. Só que agora Eliseu vai ter que voltar e passar pelo Jordão. Só que agora Elias não está doendo. Mas a unção que
estava sobre a vida de Elias veio sobre a vida de Eliseu. Porque o que faz a diferença na vida da igreja, o que faz a diferença na vida do cristão, não é quem anda com você, não é quem está com você, não é quem convive com você. O que vai fazer a diferença na sua vida é a unção de Deus que está em você. Porque se a unção de Deus estiver em você, quem se aproximar de você será impactado por essa mesma unção. Se a unção de Deus está em você, as pessoas vão olhar para você e vai seguir a tua mesma caminhada. Se a unção de Deus está em você, o povo vai olhar para você e vai tomar o teu exemplo de vida para si. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, versículo 14 diz para a gente encerrar: e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Olha que coisa linda, ele pega a capa, toca nas águas, fere as águas, e agora a água se abre e passa novamente pelo Jordão, mostrando que a importância não estava em Elias, a importância não estava na pessoa de Elias, mas a importância está na unção que estava sobre a vida de Elias. A importância não está no pastor, a importância está na unção que Deus colocou sobre a vida do pastor. A unção, irmão, é que faz a diferença, porque não adianta a gente ter o nome e não ter a unção. A unção de Deus faz a diferença sobre as nossas vidas. A unção de Deus é que vai fazer com que todos respeitem você e reconheça que há um Deus que te escolheu e que te chamou para uma grande obra. É isso, irmão. E como é que se vê a unção de Deus na vida de alguém? Na sua vida, na sua conduta, no seu caráter, na sua vida com Deus, no seu trabalho prestado à obra de Deus. É isso que se vê a obra e a unção de Deus na vida de alguém. O versículo de número 15 diz assim: vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam em frente de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Por quê? Porque agora vão respeitar a Eliseu. Por que vão respeitar a Eliseu? Porque a mesma unção que estava sobre a vida de Elias veio sobre a vida de Eliseu. Porque o que vai fazer as pessoas te respeitarem é a unção de Deus na tua vida. E eu disse e repito: o que faz alguém ver a unção de Deus na tua vida é a tua vida com Deus, o teu caráter. As pessoas, quando vê você sair de casa num dia como esse e vir embora para a igreja, adorar, glorificar a Deus, saltar, irmão, na presença de Deus, só vem para um culto, só vem adorar a Deus, irmão, quem tem a unção de Deus sobre a sua vida. Porque quando você tem a unção de Deus sobre a sua vida, você tem prazer de si estar na presença de Deus e de viver a intensidade da palavra de Deus na sua vida. Quando você tem a unção de Deus, você tem o prazer de estar perto mais do Senhor Jesus. Então, os profetas vieram até Eliseu e viram que havia sobre a vida de Eliseu uma unção. E essa unção foi a mesma que estava sobre a vida de Elias. Eu quero que vocês entendam, para a gente encerrar aqui agora, é importante a gente valorizar e preservar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, então, ela é tudo para a vida do cristão. A palavra de Deus é que nos conduz o conhecimento. A palavra de Deus é que vai trazer cada dia uma porção de unção, de graça, de revestimento para a nossa vida. Porque não existe nenhum tipo de avivamento que não começa pela palavra. E o que é avivamento? Poder. O que é avivamento? Unção. Tudo vem pela palavra. Então, Eliseu pegava aquela palavra que Elias falava e segurava e não
marcou, nem saiu de perto de Elias, e assim recebeu a unção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por este culto maravilhoso, este culto de ensinamento. Então, fica confirmado para os irmãos: a Bíblia não diz que Elias subiu numa carruagem de fogo, mas a carruagem de fogo separou Elias de Eliseu, e Elias subiu em que, irmãos? Em um redemoinho. É isso que eu quero que os irmãos gravem na mente dos irmãos. Querido Deus eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse culto realizado na noite desse dia. Senhor amado, leve paz, em segurança, cada um possui os seus lares. Continue abençoando os filhos que aqui estão presentes, aqueles que não puderam chegar na noite desse dia. Fortalece os filhos, guarda, livra e protege de todo mal. Continue abençoando a todos, hoje e sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. E a igreja diz: Deus abençoe os irmãos. Está encerrado em nome de Jesus. Complemente seu irmão com a paz do Senhor.